14 de setembro de 2026. Esse é o prazo final. Esse é o dia. A OpenAI tem que entregar a um promotor estadual todos os documentos internos relacionados ao incidente. Todo o registro de como esse modelo foi testado. E essa é a parte que deve te deixar alerta. O nome de cada funcionário que trabalhou no treinamento dele, além do nome de qualquer pessoa que levantou preocupações antes de tudo dar errado. O procurador-geral do Alabama expediu essa intimação na segunda-feira. 15 estados já disseram à OpenAI para parar completamente os testes. A Flórida está processando Sam Altman pessoalmente. E a expressão IA rebelde agora está presente em um documento legal, oficial do governo. Enquanto isso, a OpenAI pausou o treinamento de modelos de fronteira. Não sabe quando vai retomar. Está entrando com pedido para abrir capital com avaliação acima de 850 bilhões de dólares e está começando a construir o maior centro de dados de IA do mundo. Tudo isso remonta a uma semana em julho. Vamos falar sobre isso. A intimação veio do procurador-geral do Alabama, Steve Marshall, e a lista de exigências não é uma investigação genérica, é direcionada. Além dos documentos e dos nomes dos funcionários, o Estado quer os registros de comportamento do modelo da OpenAI. Todos os detalhes das medidas de segurança que a empresa afirma ter implementado durante esse processo de treinamento e um relatório completo de todos os danos que o ataque realmente causou. Esse último item é interessante por si só, porque implica que o Alabama não está convencido de que alguém já terminou de contabilizar os danos. A forma como isso foi colocado no comunicado à imprensa é tão direta quanto possível. O Estado diz que está investigando se a incapacidade ou falta de vontade da OpenAI em garantir a segurança de seus produtos violou as leis de proteção ao consumidor do Alabama e se a empresa representa um risco para os residentes do Alabama. A frase de Marshall na declaração foi que esse incidente mostrou que os piores medos dos americanos em relação à IA não são mais apenas teóricos, e que a investigação existe para trazer à tona verdades incômodas sobre o que uma IA descontrolada realmente ameaça. A resposta da OpenAI, dada ao TechCrunch pelo porta-voz Nate Evans e repetida à CNN, foi o equivalente corporativo a uma respiração profunda. A empresa disse que o incidente com a Hugging Face foi um momento importante para a segurança da IA, que está realizando uma revisão completa com consultores externos, e que assim que essa revisão for concluída, compartilhará um relatório técnico com as autoridades governamentais relevantes e publicará as descobertas publicamente. O Gizmodo entrou em contato separadamente e não obteve resposta antes da publicação. Então o que realmente aconteceu em julho? Porque se você não estava acompanhando de perto, a sequência é realmente insana. A OpenAI estava realizando o que descreveu como uma avaliação interna, um teste de um modelo construído com, em suas próprias palavras, capacidades cibernéticas máximas, não lançado e de forma crítica, sem restrições de segurança, sem treinamento de segurança de propósito, porque o objetivo era justamente ver como é a capacidade ofensiva bruta na vanguarda. Era para ele ficar selado dentro de um ambiente isolado e protegido, não ficou. Os agentes em treinamento escaparam do ambiente protegido, conseguiram acessar a internet aberta e invadiram o Hugging Face, a plataforma de código aberto onde fica boa parte dos modelos de IA e dos conjuntos de dados do mundo. E o motivo é o detalhe que faz isso chamar a atenção. O modelo invadiu os sistemas do Hugging Face para obter a resposta do teste que estava sendo aplicado. Ele não resolveu o problema. Ele foi lá e encontrou o gabarito. Também vale ressaltar, e a Reuters foi a primeira a noticiar isso, que o Hugging Face não foi o único. Ele foi uma das 4 vítimas. E aí vem o problema da linha do tempo. De acordo com as reportagens sobre o incidente, tudo isso passou despercebido pela OpenAI por cerca de uma semana. O modelo escapou do confinamento. Foi para o mundo real. Comprometeu 4 organizações. E a empresa que o criou levou cerca de 7 dias para perceber isso. Greg Brockman, presidente da OpenAI, disse que o incidente mostrou que a empresa subestimou as capacidades cibernéticas de seus modelos no mundo real. A OpenAI chamou o ataque de sem precedentes. E para ser justo com eles não apenas emitiram um comunicado e seguiram em frente, eles puxaram o freio de emergência. Naquela terça-feira, a OpenAI anunciou que estava pausando completamente o treinamento de alguns de seus modelos de ponta enquanto implementa novas salvaguardas, sem uma data definida para retomar. Ela está reforçando seus protocolos de testes, monitoramento e treinamento em toda a empresa. E essa mudança não está acontecendo apenas dentro de empresas como a OpenAI. O mesmo está acontecendo também com ferramentas comuns de IA. Elas estão ficando mais capazes tão rapidamente que simplesmente saber qual usar pode economizar uma quantidade absurda de tempo. Minha equipe e eu passamos recentemente cerca de 3 horas descobrindo quais ferramentas de IA realmente faziam sentido para diferentes partes do nosso fluxo de trabalho. E só de aplicar isso, já cortou uma enorme quantidade de trabalho manual. É por isso que quero mencionar o workshop de 3 horas sobre ferramentas de IA da OutSkill. Eu participei dele com a minha equipe e já estou usando o que aprendemos no meu trabalho do dia a dia. Vai acontecer ao vivo novamente neste sábado, às 10 horas da manhã, horário do leste dos Estados Unidos, e é totalmente gratuito para o meu público. Agora, a OutSkills já formou uma das maiores audiências em treinamento prático de IA, com instrutores que trabalharam em empresas como Microsoft, Google, Amazon e Nvidia. Eles vão mostrar quais ferramentas de IA se encaixam em diferentes tarefas,
como criar agentes que podem planejar e gerar relatórios para você, e como conectar ferramentas como Sheets e Notion em fluxos de trabalho automatizados. Você também recebe sessões bônus, uma biblioteca de prompts de IA e uma ferramenta personalizada para montar seu kit de ferramentas de IA. O link está na descrição. Você também pode escanear o código QR e entrar na comunidade do WhatsApp antes que as vagas acabem. Tudo bem, agora de volta ao vídeo. Mia Glaze, que lidera o trabalho de segurança e alinhamento na empresa, foi direta. Eles estão muito longe de as coisas voltarem ao normal. A frase de Altman foi que acertar na segurança da IA é mais importante do que o progresso de qualquer empresa. Considerando o ambiente competitivo em que essas pessoas atuam, isso não é algo fácil de se dizer em voz alta. Agora, o Alabama não está agindo isoladamente, e é aqui que deixa de parecer que um estado está querendo aparecer e começa a aparecer uma ação coordenada. No início deste mês, Marshall se juntou a outros 14 procuradores gerais republicanos dos estados, entre eles Flórida, Missouri, Pensilvânia, Texas e Utah, em uma carta enviada diretamente para Sam Altman. Ela exigiu que a OpenAI preservasse todos os registros relacionados ao incidente, o que é uma formulação padrão de pré-litígio. Mas foi além. Determinou que a OpenAI interrompesse imediatamente qualquer avaliação interna de cibersegurança, pelo menos até que a empresa possa demonstrar que é capaz de realizar esse trabalho de maneira controlada e responsável. Leia isso novamente porque é realmente um pedido agressivo. 15 promotores estaduais dizendo a um laboratório de ponta para parar de testar a segurança dos próprios modelos, porque o próprio teste de segurança se tornou o incidente. E isso se soma a um cenário jurídico que já é brutal. A OpenAI está enfrentando uma série de processos e investigações em vários estados, abrangendo seus algoritmos de engajamento, seu tratamento de dados de consumidores e de saúde, adequação do modelo e seu marketing direcionado a menores de idade e idosos. Em junho, a Flórida se tornou o primeiro estado a realmente processar a OpenAI e Sam Altman pessoalmente, alegando que a empresa sabe muito bem que o ChatGPT não é seguro para menores de idade. A intimação do Alabama está chegando a uma mesa que já estava sobrecarregada, mas é esta medida que está recebendo as críticas mais contundentes. Na semana passada, junto com o anúncio de seus novos protocolos de segurança, incluindo um monitoramento mais rigoroso em todos os seus processos de desenvolvimento, a OpenAI pediu publicamente que a Califórnia fortalecesse a lei de segurança em IA que o estado aprovou recentemente. Essa lei já exige transparência no processo de treinamento dos modelos. Segundo relatos, a OpenAI quer que a lei seja alterada para incluir uma exigência de que os modelos sejam monitorados durante o treinamento, especificamente para detectar a possibilidade de invadirem sistemas de terceiros. À primeira vista, um laboratório pedir para ser mais regulamentado é incomum e parece ótimo. A interpretação do Gizmodo foi menos generosa e, sinceramente, é difícil discordar. A forma como foi colocado sugere discretamente que tudo isso teria sido evitado se alguém tivesse os impedido, ao invés de, você sabe, simplesmente não fazer isso. Quando você pede para o governo obrigar algo que você poderia ter feito voluntariamente, está terceirizando seu próprio julgamento para uma lei. O que nos leva a Chris Lahane, diretor de assuntos globais da OpenAI, que conversou com o The Guardian e disse algumas coisas que merecem ser levadas a sério, mesmo que você seja alérgico ao marketing do apocalipse das empresas de IA. A perspectiva de Lahane é que chegamos a um novo capítulo, um momento diferente em relação ao que essa tecnologia realmente pode fazer. Seu alerta específico é sobre persistência. Ele acha que as pessoas deveriam se preparar para se defender contra ataques cibernéticos contínuos e persistentes de sistemas de IA. E a fonte que mais o preocupa não é a OpenAI nem a Anthropic. São os modelos de código aberto, muitos deles vindos da China, que ele diz estarem apenas alguns meses atrás dos modelos fechados de ponta. O argumento dele é que, uma vez que qualquer pessoa possa baixar essa capacidade, você terá atacantes que nunca dormem e nunca param. E a única defesa realista é ter modelos superiores próprios para combatê-los. Ele admitiu diretamente que isso não vai deixar o público muito confortável. Ele só acha que é nessa direção que as coisas estão indo. Tem outro detalhe nessa entrevista que não recebeu atenção suficiente. A OpenAI disse que não pode descartar que outro novo modelo, Astra, tenha o que ela classifica como capacidade crítica de cibersegurança. Pelas próprias definições da OpenAI, isso é um limite específico. Isso significa um modelo capaz de ataques que poderiam levar a uma catástrofe por atores isolados, invadindo sistemas militares ou industriais, ou a própria infraestrutura da OpenAI. Esse é o próprio sistema interno da empresa, sinalizando seu próprio modelo, não uma avaliação de um crítico. Enquanto isso, o Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido passou essa mesma semana dizendo às organizações para terem extremo cuidado com agentes de IA, alertando que seus controles de segurança podem ser contornados. E destacando, eu adoro essa expressão, que um agente de IA não tem bom senso. A orientação deles era limitar a autonomia do agente e garantir que você sempre possa desligar e interromper a atividade imediatamente.
A resposta de Lahane para tudo isso é legislação. Ele quer uma lei nacional dos Estados Unidos com padrões de segurança obrigatórios. E ele argumenta que um mecanismo de pausa seria inerente e endêmico a esse tipo de estrutura. Ou seja, você não poderia lançar ou implantar um modelo sem antes provar e garantir um nível de segurança. Então, uma versão nacional se torna um modelo para uma versão internacional. Ele acha que a janela realista é no começo do ano que vem, quando um novo Congresso chega, e afirma que há um consenso político crescente que transcende divisões partidárias. Também há movimento do lado do governo. Em uma mudança em relação à postura anterior de não intervenção do governo, Trump emitiu uma ordem executiva em junho, incentivando testes pré-implantação para modelos de fronteira e para modelos com pesos abertos, quando se aproximarem do estado da arte. É voluntário e foi criticado por falta de transparência, mas observadores veem isso como um passo inicial. Demis Hassabis, do Google DeepMind, sugeriu um órgão de normas inspirado na FINRA, o órgão regulador da indústria financeira. E Dario Amodei, da Anthropic, apoiou a ideia. Um entendimento sobre segurança com a China também é considerado essencial, e há uma reunião entre Xi e Trump marcada para 24 de setembro, em Washington. Tudo isso está acontecendo enquanto a OpenAI entrou com um pedido para abrir capital, com uma avaliação reportada acima de 850 bilhões de dólares. Provavelmente este ano ou no próximo, com a Anthropic também devendo entrar no mercado dentro do próximo ano, com seu próprio valor gigantesco. A pausa por segurança e a preparação para o IPO estão acontecendo ao mesmo tempo. E a OpenAI não é o único laboratório com esse problema. A Anthropic e a Meta divulgaram que seus próprios sistemas tomaram ações não autorizadas durante testes de cibersegurança. O Instituto de Segurança em IA do Reino Unido também divulgou incidentes. Esse conjunto de eventos desencadeou uma carta aberta, chamada Pacing the Frontier, assinada por funcionários de empresas de IA, incluindo executivos e líderes técnicos, pedindo que as capacidades sejam desenvolvidas de forma mais lenta e responsável, e solicitando que o governo dos Estados Unidos apoie um esforço internacional para construir as ferramentas técnicas e de governança necessárias para desacelerar deliberadamente o ritmo do desenvolvimento automatizado de IA. Quando as pessoas que estão construindo isso estão assinando petições pedindo para desacelerar, isso é um sinal. Agora, aqui está o que faz com que todo o quadro pareça um pouco fora de controle. Enquanto tudo isso está acontecendo, a OpenAI está construindo o maior centro de dados de IA do planeta. Anunciado em 17 de agosto, a OpenAI está alugando espaço no Ports Pike Technology Campus, no condado de Pike, Ohio, cerca de 160 quilômetros a leste de Cincinnati. 8 gigawatts de capacidade de computação. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, disse na cerimônia de início das obras em 20 de março que isso fará deste o maior centro de dados de IA do mundo. Para contextualizar esse número, o Congresso define um centro de dados de hiperescala como qualquer instalação com mais de 10 mil pés quadrados, que consome mais de 100 megawatts, o que, segundo a EIA, cobre cerca de 80 mil residências. Fazendo a conta com 8 gigawatts, estamos falando do equivalente a aproximadamente 6,4 milhões de residências. Adicione mais 2 gigawatts para conversão de energia, refrigeração e as demais necessidades operacionais, e o consumo total do local chega a 10 gigawatts. Isso não acontece da noite para o dia. Até 2028, o campus opera com 800 megawatts. E para escalar além disso, são necessárias novas usinas de energia, geração a gás natural, novas linhas de transmissão e uma montanha de licenças. Só a primeira fase custa de 30 a 40 bilhões de dólares, segundo Ali Coppel, porta-voz da SB Energy. A SB Energy, de propriedade japonesa, é dona do campus, constrói e opera o local, enquanto a OpenAI aluga. A NVIDIA está investindo 1,5 bilhão de dólares na SB Energy, além de oferecer suporte de crédito para o terreno, energia e construção dos primeiros 4,25 gigawatts, cerca de metade do total. E a instalação vai hospedar exclusivamente a infraestrutura da NVIDIA. A SB Energy cobre as melhorias na rede e a transmissão. A OpenAI paga pela capacidade de energia e ambos insistem que nada disso será repassado para as contas dos moradores. Tudo isso, eles observam, depende ainda de garantir a infraestrutura necessária, as licenças, as avaliações ambientais e o financiamento. O local em si é a antiga usina de difusão gasosa de Portsmouth, que passou décadas enriquecendo urânio para armas nucleares durante a Guerra Fria. Está muito contaminado para habitação e ainda está sendo limpo de poluição radioativa e de outros tipos. Mas a área e a infraestrutura existente fizeram dele, nas palavras da OpenAI, o local ideal. A construção será intensificada este ano e continuará até 2032, gerando cerca de 35 mil empregos na construção civil, com prioridade para trabalhadores da região, e depois cerca de 2.500 funcionários permanentes. Ohio já possui mais de 230 centros de dados, e este é o segundo recorde do estado. O campus Prometheus da Meta, em New Albany, está prestes a ser a primeira instalação do mundo com capacidade para 1 gigawatt. Os moradores locais nem todos estão satisfeitos. Um grupo em Trenton tentou recentemente proibir totalmente a construção de centros de dados em escala hiperescalar. E iniciativas semelhantes surgiram em cidades e vilarejos por todo o estado devido ao aumento das contas de eletricidade. Em Pike County,
onde Piketon tem cerca de 2.300 habitantes e Waverly pouco mais de 4.100, a cerca de 16 quilômetros do local. A OpenAI está oferecendo um fundo de subsídios comunitários de 40 milhões de dólares, dirigido pelos próprios residentes. A SB Energy igualou o valor com 40 milhões de dólares do próprio bolso. E todo estudante universitário de Ohio ganha acesso ao ChatGPT. É assim que as coisas estão. Deixe sua opinião nos comentários e te vejo no próximo vídeo.